Oi, eu sou Maria Fernanda, sou médica. Hoje eu vou fazer um bate-papo com o Dr. Souza. Ele é médico ginecologista, atua em clínica psicossomática, é terapeuta transpessoal e facilitador do Instituto Tadashi Kadomoto. Ele também é esportista em beach tênis, pickleball, tênis, ex-médico legista e secretário de saúde de Osasco. Ok. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer é todo meu. Gratidão é minha, e eu sei que a gente vai atingir um público muito importante e seleto, e com certeza podemos fazer a diferença. E que vão ser privilegiados em ouvir o senhor também. Obrigado. Doutor, me fala um pouquinho como que foi a sua carreira, a trajetória. Então, eu me formei no Rio, né? Mas não quis ficar no Rio, quis vir para São Paulo o mais rápido possível, não por nada, mas porque a minha família toda está aqui, eu quis vir para cá. Então, aqui eu comecei minha formação como ginecologista e obstetra, e para me manter, eu tive que escolher alguma coisa para fazer que pudesse render alguma subsídio, né? E uma delas foi realmente, como você leu aí, foi fazer um concurso que me falaram, faz um concurso do Estado, e esse concurso era de médico legista. Como era uma carga horária muito pequena, era possível continuar na residência, tudo, eu passei bem, escolhi onde eu queria estar, e dentro disso eu consegui me manter. Só que no primeiro, segundo ano de profissão como legista, as coisas começaram a mudar, melhorou a carga horária, melhorou o plano de carreira, melhorou o salário. E aí eu falei, bom, agora não é hora de sair, né? Porque a minha intenção não era ser legista. Mas depois eu comecei a tomar gosto, perceber que é uma ciência, né? Porque é muito... essa profissão, às vezes, é meio ironizada, né? Com jocosidades. Mas, na verdade, é uma ciência. A medicina legal é uma ciência. Uma ciência mais difícil do que a outra, porque o morto não fala, né? Exato. Então, você tem que descobrir tudo na base do estudo científico. Exatamente. E gostei, comecei a me empenhar nisso e me aposentei nisso depois de 29 anos. Mas sem nunca abandonar meu aperfeiçoamento, minha carreira como ginecologista. Uma parte dela, grande parte dela como obstetra. Tive uma maternidade durante 6 anos. Fazíamos 600 partos por mês nessa maternidade. Nossa. E isso deu um aprendizado muito grande. E ficou muito interessante um detalhe disso, porque, como eu fui legista e obstetra, eu trabalhava nas duas pontas da vida. É verdade. Eu via o nascer e participava da morte. Sim. Então, isso me deu um aprendizado assim, de consciência de vida, de conceito de valorização de vida muito grande. Né, de perceber, porque a medicina legal, ela está lá com muita desgraça do mundo, né? A maioria das coisas que acontecem lá. Mas, por outro lado, eu tinha a beleza do mundo, que era o nascimento. Sim. Então, esses dois contrapontos fizeram eu entender o meio disso, que é a vida. Né? E a gente nasceu para viver. Então, me deu um conceito muito bom da morte, mas um conceito muito maior de vida. Sim. Tá? Doutor, para quem quer ser médico legista, você acha que traz uma certa frieza para o médico legista, ele atuar nessa área? Sim, pode trazer. Um endurecimento emocional, né? Pode trazer, mas depende de como você encara isso. Eu acho que o fato de eu estar numa outra ponta da vida, que era a obstetrícia, isso me ajudou muito a não entrar nessa frieza. Porque lá eu tinha que ir com o sentimento mais amoroso possível, né? Sim. Aqui, e eu resolvi que isso também tinha que ser aqui. Porque você não tem que respeitar só porque, mas é uma pessoa que está ali, independente do porquê a pessoa está ali, né? E o respeito, aliás, é uma das coisas que sempre que eu falei sobre medicina legal, depois eu comecei a dar umas aulas sobre medicina legal, eu sempre dizia isso, você tem que respeitar a pessoa que você está invadindo ali. Do mesmo jeito que você respeita o seu cliente, do mesmo que você respeita o bebê que nasceu. Sim. Então, se você agir dessa forma, e tiver uma blindagem emocional, você consegue se livrar disso. Mas se não, pode acontecer sim. E acontece muito. Acontece bastante, né? Principalmente com um funcionário não médico.
Mas é muito importante isso que o senhor falou do respeito, o respeito ao cadáver que está ali, que a gente aprende desde quando a gente está na faculdade. Isso, mas nós nas aulas de anatomia. Somos tão jovens, é né, que a gente não presta muita atenção nesse respeito, o quanto ele é essencial e importante para a gente, né? Eu fui monitor de anatomia e fui monitor de neuroanatomia. Eram em 2 anos diferentes, né? O primeiro ano era anatomia, o segundo ano era neuroanatomia. E fui monitor das 2 cadeiras. E uma das coisas que o meu professor foi o Rogério Benevento, né, uma sumidade em anatomia, e ele sempre falava isso, né, respeita o cadáver, ele está te ensinando. Tá? Sim, respeita sempre. E entende. Percebe o que ele quer falar para você. Era muito interessante essa frase. Hoje eu entendo, mais jovens, como ele quer falar comigo? Né? O que ele quer falar? Quando a gente está jovem ali, primeiro ano é difícil de entender. Tem mais dificuldade, realmente. E aí, daí para frente, eu comecei a me empenhar na ginecologia. Eu fiz um aperfeiçoamento em medicina psicossomática, porque eu entendia que você tem que tratar não a doença, você tem que tratar o paciente, tem que tratar a pessoa, e não a doença em si. Mas para tratar a doença, você precisa agir no psíquico e no físico. Né? Eu cometi isso e me penitencio, porque às vezes vinha lá, estou com dor aqui e tal, faz radiografia, examina, anamnese. Não é nada, isso é psicológico. Como se psicológico não fosse uma doença. Exato. A gente separa, né? Isso, e é uma coisa só. E comecei a notar, pera um pouco, quando eu fiz psicossomática, quando eu comecei a trabalhar no instituto, que trabalha com autoajuda, com emoções, com sentimentos, eu comecei a perceber, peraí, não é porque é psicológico que não seja uma doença. E outra, atrás de todo sentimento, existe uma sensação física. Né? Então, por exemplo, você vai fazer vestibular e, de repente, você tem uma diarreia. Vestibular não dá diarreia, tá certo? Agora, por quê? É o nervosismo, a irritabilidade, a preocupação de não passar. Vai fazer uma entrevista de emprego, começa a ter uma dor no peito. A entrevista de emprego não dá dor no peito. Né? Agora, o que dá? É a preocupação. Então, atrás de todo sentimento, sempre existe uma sensação física, que é a somatização daquilo. Como é que acontece uma úlcera? Estresse, irritabilidade. Né? Certo. E se você não tiver domínio do seu psicológico, você não consegue vencer esse estresse, por exemplo. Tem um médico indiano radicado nos Estados Unidos, ele tem um instituto que trata de Alzheimer. Ele tem um livro chamado Longevidade do Cérebro, chama Dharma Singh Khalsa. E ele diz o seguinte: não existe estresse, existe fator estressante. Depende de como você assimila aquele fator estressante. Exato, que é completamente diferente de uma pessoa para outra também, né? Completamente. Você pega, por exemplo, a Marginal, aqui em São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo. Quem não conhece São Paulo, entra na Marginal que vai conhecer. Né? Esse vídeo eu espero que valore. Se você observar, faça isso uma vez. Você está parado ali, engarrafamento do trânsito, que é comum aqui. Se você começar a olhar em volta, você vai perceber que tem gente que está com fone de ouvido, tamborilando na direção, não está nem aí o que está acontecendo. Vai ter outro que está lá olhando e tal, sem muita expressão. Vai ter outro que está buzinando, tentando passar para a direita, passar para a esquerda e encosta no carro da frente. O fator estressante é o mesmo. Entendeu? E as pessoas estão assimilando esse fator estressante de uma outra forma. Então, isso é você não se blindar dos sentimentos. Né? Sim. E começar a agir de uma forma, emocionalmente e com inteligência emocional, assertivamente. Sério. Enfim, nós desviamos um pouquinho do assunto aí, mas eu estava dizendo por que eu me formei e por que eu quis fazer psicossomática. E a partir da psicossomática, eu enveredei para uma outra área, que foi do climatério e menopausa, porque não dava mais para fazer parto, né, levantar de madrugada, levantar 2, 3 vezes por noite e tal. Então eu comecei a entender que passar para outra área, né? Parei de operar e passei para uma outra área que era de climatério e menopausa. Por quê? Porque eu comecei a entender que a mulher climatérica, ela precisa muito mais ser escutada do que tratada. Embora exista também o suporte terapêutico para amenizar as questões da menopausa. Certo. Não sei se é interessante definir o que é climatério e menopausa. É interessante, eu ia pedir para definir climatério e menopausa, porque
tem uma certa confusão entre os dois. E às vezes até pessoas não conhecem nem a palavra climatério, já direto para a menopausa. E é muito simples isso, né? Quando você completa 11, 12, 13 anos, você entra num período que é chamado de menarca. Certo. Qual é o evento mágico da menarca? É a menstruação, a primeira, né? Então, Sim. na menarca, ocorre a primeira menstruação. Acabou a menarca, 16, 17, 18 anos, depende da pessoa, vem o menacme, que é o período reprodutivo. Menacme. Acabou o menacme, 40, 45 anos, entra o período de climatério. O climatério é o oposto da menarca. Então, o climatério é um período que vai mais ou menos dos 45 aos 60 anos, 58, não é máquina, né? Então é mais ou menos isso. E dentro desse período ocorre um evento, que é a menopausa. Então, no período climatério, começa a ocorrer um fenômeno fisiológico que é a carência de um hormônio liberado pelo ovário que se chama estrogênio. Certo. A carência desse hormônio, que não é um botão de liga-desliga, né, é gradativo, é uma transição, começa a provocar todas as alterações decorrentes da menopausa. Certo. Que é o contrário da menarca. A aparência do estrogênio provoca as alterações da menina, que é crescimento do seio, pelo, essas coisas. E na menopausa é o contrário, né? Então, todos os eventos ocorrem por conta da parada do estrogênio. E quando chega a menopausa, significa ausência do hormônio estrogênio. Que aí a mulher na menopausa está 12 meses sem menstruar, definida então como... Isso de livro, né? Quer dizer, E no climatério, como a mulher consegue perceber, nossa, eu estou começando a entrar no climatério? Existem alguns sintomas. O Salim Veva, que era um professor da Santa Casa, era especialista em ginecologia endócrina e principalmente no climatério, ele dizia o seguinte: não precisa fazer exame. Tá? Quer dizer, modo de dizer, exagerado, lógico que você sempre faz, né? Mas não precisa fazer exame. Quando a mulher começar a vir no seu consultório, já meio irritada, meio dizendo que não está dormindo bem, dizendo que não está muito mais aceitando o marido. A menstruação começa a ficar um pouco irregular, vem, não vem. Falha, tem escapes e tal. Não necessariamente fogacho, que é onda de calor, mas você já começa a desconfiar. E a idade, né? Aí você vai acompanhando, vai corrigindo algumas coisinhas. Com o avançar da idade, aqui no Brasil, por volta de 50 anos, 49 anos, ela começa, então, a ter períodos de amenorreia. Quer dizer, passa 2, 3 meses, menstrua. Passa 2, 3 meses. Até que, de repente, essa amenorreia se prolonga, e aí, então, você pode já constatar que ela está realmente na menopausa. E antes então, disso, ela estaria no climatério. O climatério, entrando na transição menopausa. Né? Certo. Lógico que tem insônia, e aí entra problemas porque por conta própria, ou por conta da mídia, começa a tomar remédio, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco sobre o Zolpidem, né? Que é o hemitartarato de Zolpidem, que é uma medicação ótima para induzir o sono, só que ele não pode ser usado por mais de 20, 25 dias, 30 dias, porque a partir daí ele começa a ser tóxico e começa a criar um mecanismo interno fisiológico de que o sono sempre vai precisar disso para ser induzido. Ele perde as características particulares dele de indução, que é a melatonina. A melatonina não é um remédio para dormir. A melatonina abre o portal do sono. E aí os hormônios que induzem o sono são liberados. Certo. Então, quando você começa a tomar o Zolpidem, ele bloqueia toda essa atividade fisiológica, porque ele cumpre. E aí, então, começa a intoxicar, porque o indivíduo fica pior. Aí ele entra numa insônia crônica. Tá? Então, é muito perigoso, entra em delírios, em alucinações. E é importante, né, doutora, pesadelos. A mulher saber que ela está entrando agora, quando ela está nessa idade, entrando no climatério, ela perceber que a insônia, a irritabilidade, a falta de concentração faz parte do climatério. Porque tem algumas mulheres que vão procurar o psiquiatra ou vão tomar o Zolpidem e não sabem o que está acontecendo por trás disso. Que ela está no climatério, está com baixo estrogênio e que ela pode lidar com isso de outra forma e não tomar só uma medicação para mascarar o sintoma, né? Aí é que entra muito o comprometimento do ginecologista.
Porque nessa fase de climatério, o ginecologista, você vê, quem é o primeiro que vê ou percebe uma mulher, por exemplo, com osteoporose? É o ginecologista. Exato. Não é o reumato nem o ortopedista, porque é onde ela vai. É ele que ele pode até, se não tiver habilidade, não tratar. Mas é ele que é o primeiro que descobre. Sim. Quem é que descobre primeiras alterações cardiovasculares? É o ginecologista. Trombose, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, é o ginecologista. Quem é que descobre problemas articulares, de artrite, é o ginecologista. Sim. Problemas de ressecamento de pele, de sarcopenia, é o ginecologista. Sim. Percebeu a amplitude que precisa ter e a visão que precisa ter? Exatamente. Para não ir lá e tratar, eu estou tratando a menopausa. Não, ele vai tratar, ele vai, se não tratar, identificar muitas alterações que ele pode encaminhar, se não, nem tudo ele é habilidoso, né? Lógico. Sim. Mas problemas tireoidianos, por exemplo, fazem parte. Então, essa amplitude, esse leque de atuação do ginecologista é muito importante para a mulher climatérica, porque é Exato. ele que vai gerenciar essas questões somáticas levadas pelo climatério. E também, tem mais uma, ele vai agir como psicólogo também. Exato. Tá? Porque tem que escutar, tem que ouvir os lamúrias dessa mulher, tem que ouvir que ela está no ninho vazio, o filho foi embora, o marido vai jogar bote e não vem mais para casa, e daí para frente. Então, e também tem que agir para fazer o controle emocional dela. É igual quando eu vejo o senhor atendendo até sobre o senhor fala até sobre higiene do sono, os hábitos que essa mulher pode adotar, né? Exatamente. Porque isso é que é importante, mais do que remédio. Precisa tratar? Precisa. Precisa de exame subsidiário? Precisa também. Né? Como é que você detecta, por exemplo, confirma uma osteoporose? Né? Pela anamnese, você faz uma densitometria, Exato. faz um interligador C-terminal, que é o CTX, que é um exame de sangue. Então, você consegue identificar e confirmar. Tem habilidade para tratar? Trata. Não tem habilidade para tratar? Encaminha para um reumato. Exato. Tá? Eu dei uma palestra uma vez na Secretaria da Saúde para os médicos das UPAs, né? Unidade de Pronto Atendimento, e também das UBSs, né? Unidade Básica de Saúde. Eu falei, vocês não são... Porque eles reclamavam muito que a gente tem que saber tudo, acha que porque a gente é clínico... Eu falei, não, vocês não têm que saber tudo. Agora, você tem que ter amplitude de visão para fazer uma anamnese e detectar o que está acontecendo com ela. Exato. Você não é obrigado a tratar uma osteoporose, você não é obrigado a tratar uma cardiopatia, você não é obrigado a tratar uma alteração, uma patologia endócrina. Agora, você tem que saber encaminhar. Você tem que saber identificar. Identificar e caminhar. Isso é inerente ao médico. Sim. Por isso que eu elogio muito, já passei uma mensagem para você uma vez da sua carreira, que você está no caminho certo. Você está aprendendo, agora recém-formada, começar da base da sua carreira. Começar a aprender a tratar urgência, tratar emergência, a atender o paciente no pronto-socorro, o que você tem que fazer com ele, os protocolos de atendimento. Tá? Não importa a especialidade que você vai fazer. Eu vou fazer psiquiatria, eu vou fazer ginecologia, eu vou fazer oftalmologia. Você tem que saber ser isso, médica. Né? O Bruno até fala, todo médico que tem que saber isso, né? De urgência e emergência, tem que saber atender uma urgência e uma emergência. É verdade. Você pode ter um paciente no consultório que você precisa de uma urgência. É verdade, exatamente. Você pode não ter os recursos todos, mas você precisa saber identificar e encaminhar. Exatamente. Né? Se você não souber isto, você fica um médico medíocre. Exato. Né? E lamentavelmente, é o que está acontecendo hoje com muita gente. É. Então, por isso que eu elogio muito a doutora Fernanda pelo caminho que você está tomando. Tá? Você é uma paciente jovem, e recém-formada, mas que está no caminho certo. E é esse o caminho, esse é caminho exemplar. Sabe? Começar de baixo, começar a ir lá, atender e tal. Eu me lembro, quando eu estava no colegial, eu me voluntarizei para trabalhar, morava no interior, para trabalhar na farmácia de um hospital. Os donos eram amigos lá do meu pai, eles me arranjaram. Eu trabalhava na farmácia, ia aprendendo remédio, ver como é que dava. Com isso, de vez em quando ele me chamava, ia lá, fazia um curativo e me chamava. Cheguei até a ajudar a cirurgia quando estava no colegial, como auxiliar, lógico, né?
E foi dando base para isso, né? E durante o curso de medicina também, além da parte protocolar, é procurar coisas externas, acompanhar pessoas que você confia, professores que você tem confiança, porque tem alguns também que não estão muito interessados em ensinar, né? Com raras exceções, porque a maioria são abnegados. Até pelo que recebem, né? Porque não é uma profissão muito rendosa. Sim. Mas é acompanhar aqueles que você confia e tal. E aí você vai tendo sua formação real. Que foi mais ou menos o que eu fiz na minha carreira, né? Fui aprendendo um monte de coisa. E lógico que depois você se define, né, em alguma coisa. Sim. Então, E quando a gente acompanha, a gente vê coisas que não vê na faculdade. Assim, sim. Não é nem falado na faculdade. Exatamente. Então, ganha uma experiência diferente da faculdade. Eu acho que tinha que fazer até parte, assim, o acompanhamento de algum médico, você acompanhar paralelamente ao estudo da faculdade, porque eu, pelo menos, aprendo muita coisa visualizando assim, a forma como o senhor atende, como o senhor abrange o todo da paciente, né? O contato, como se comunica, essas coisas são muito importantes, né? São fundamentais. Quando eu fiz minha pós-graduação em medicina ocupacional, tinha um professor falecido, já chamava Bernardo Bedricó, e ele dizia muito isso. Ele falou, não, eu aprendi isso com ele, com o Salim também, mas ele era mais ainda. E ele fala, o Salim tinha uma outra frase muito interessante, Salim Vela, da Santa Casa, mas ele falava muito assim, esse Bedricó, né? Ele falava, nunca olhe para a doença, olhe para o doente, porque atrás do doente é uma pessoa. Exato. Então, para isso que você tem que olhar. E aí você vai conseguir chegar na doença e conseguir resultado bom. Sim. E o Salim, como tratava de climatério, falou, não adianta você pegar a mulher climatério e dar um remedinho para parar a onda de calor dela. Porque não adianta você acrescentar anos de vida. Você tem que acrescentar vida aos anos. Sim. E é muito profunda essa frase, porque se você não escutar essa mulher climatérica, você não orientar essa mulher climatérica, se você não ter paciência e tolerância para escutar todas as lamúrias dela, e elas reclamam de tudo que você pode imaginar, da ex-sogra ou da sogra, se existe ainda, do marido, do filho que foi embora, de um monte de coisa, da situação financeira e tal. Se você não medicar adequadamente essa mulher, e não exaustivamente, você não fizer os exames necessários para detectar tudo aquilo que está no subliminar, você simplesmente está acrescentando anos de vida, mas não está dando vida aos anos. Exatamente, qualidade de vida, né? Para essa Exatamente. transição que a mulher passa, né? E é triste, essa fase é dura, eu reconheço isso. Quando elas reclamam, eu não ironizo e nem minimizo isso, porque realmente é complicado, é uma fase que você vê. Olha só uma mãe, por exemplo, numa fase jovem, né? Tem lá um filho de 12 anos, 15 anos, 18 anos, que está em casa ainda e tal. Adolescentes. É o dia inteiro, né? 6 horas da manhã. Mãe, cadê minha mala de escola? Mãe, cadê o café? Mãe, que roupa eu ponho? Mãe, sujou minha camisa. Volta da escola, a primeira tem que levar, depois volta. Volta para casa, vai no supermercado. Chega lá, vem o almoço. Cadê o almoço? Tá, o marido, preciso sair logo, preciso almoçar. Vai à tarde. Eu vou descansar um pouco. Mas não ela, o marido, né? Aí vai buscar o filho na escola, aí leva para o judô, leva para o inglês, leva para o clube. Chega à noite, olha, deixa minha roupa pronta, amanhã eu preciso sair, preciso meu terno limpo e tal. Ela passa o dia inteiro assim, né? A maioria. Né? Lógico que, além de tudo, ela tem duplo vínculo, né? Porque ela trabalha e faz tudo isso. Exatamente. E no primeiro remunerado e no segundo não. Nem 13º tem. Então, tem tudo isso. De repente, o filho casa, vai embora, o marido já se desinteressa muito quando é vivo, às vezes não. Então, de todo esse movimento turbulento que ela tinha, que no fim ela vai entender que ela gostava daquilo, passa a ter um ninho vazio. Então você imagina com
e todos os transtornos psicossomáticos que a menopausa dá. Isso que é importante, porque essa transição, ela abrange tanta coisa na vida dessa mulher. Exatamente. E às vezes ela não consegue perceber o que está acontecendo com ela, nem ao ponto de ir buscar um ginecologista. Ela simplesmente sabe que está nervosa e leva aquilo. Ela acaba somatizando e levando, achando que é normal viver assim, Acho né? que é normal. É a E menopausa. não é. Aí conversa com a outra, fala, que é? Não, isso é menopausa. Igual, deixa eu pra lá. também. Não, Além das ironizações, né? Exato. Tem muita ironização em cima. Se você fizer isso, esse movimento aqui, pronto, é a menopausa aí. Abriu o vidro do carro, é a menopausa. Então virou uma chacota, né? Além de tudo. E a mulher hoje, ela está envelhecendo de uma forma tão saudável fisicamente, as mulheres estão buscando cuidar mais do físico, né? Que é importante ela também saber que precisa cuidar desse outro lado também, né? Esse lado do climatério, ela saber o que está acontecendo e buscar ajuda, buscar um ginecologista que vai conversar com ela, não só fazer a parte somática, como também, né, todo o psicológico, trabalhar todo o psicológico. Você sabe uma coisa interessante? Às vezes aí na clínica, uma senhora, lá já próximo da menopausa, do climatério, e fala assim, doutor, eu estou com uma filha de 14 anos, 13 anos, ela nunca passou no ginecologista, preciso saber como é que eu faço para ela ir, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, se eu venho numa consulta, se pode examinar, não pode examinar, quer dizer, um monte de dúvidas que talvez nem seja da adolescente, é mais dela, né? Sim. E eu falo, tá, tudo bem, e você? Você já passou para ver no seu menopausa, seu climatério? Ah, não, mas aí é normal, né, doutor? Não tem jeito a gente passar por isso mesmo, né? Eu falei, não é nada. É o mesmo cuidado que você está tendo com a sua filha, você tem que ter com você. Exatamente. Então, cuida de você primeiro, depois vocês vão cuidar dela. Da saúde íntima, né? Da saúde hormonal. Sem dúvida. Não só a saúde física, né? Muito importante mesmo. E outra, acha que é normal também criar um desinteresse sexual. Exato, que entendeu? não é. Então, você pode dizer, pode não ter o mesmo vigor, mas tem muito mais experiência, muito mais consciência amorosa desse ato. Exato. Eu acho que isso que é importante. Sim. Né? Porque antes fica anterior a isto, é um ato mais físico do que amoroso, embora possa ter amor envolvido também. Mas nessa fase entra mais a amorosidade mesmo, o toque, né? A carícia, o reconhecimento, a compreensão das mudanças do corpo. Tudo isso, se for bem orientado, tem uma vida sexual muito boa. Exato. Entendeu? Mas precisa orientar. E algumas mulheres, elas acabam se abnegando, você vê né? isso muito lá no consultório. Ih, doutor, isso eu nem penso mais. Está errado. Faz parte, é fisiológico. Exatamente. Tá? É muito legal, é muito importante elas saberem disso, né? Sem dúvida. Doutor, e me fala uma coisa, vou pedir para você agora, para o senhor agora, um recado que o senhor possa dar para o médico recém-formado. Hoje, exercer a medicina está um pouco mais difícil do que antes, pela forma até como muitos serviços médicos, hospitais, cobram do médico. Primeiro que os médicos são tudo por equipe terceirizada, a maioria. Estou falando de uma regra geral, lógico que existe exceção. Existe cota a ser cumprida. Existe um protocolo, o médico não precisa pensar muito, ele tem que fazer aquilo lá, pode ter muita criatividade. Tá? E existe a sobrecarga de trabalho, tanto em horas como de número de pacientes. Tá? Então, isto faz com que a medicina seja mecanizada. Com certeza. E o que eu digo sempre para o jovem é assim, se adapte, a vida é essa, nós temos que nos adaptar, isso é resiliência, né? Mas a resiliência é um termo que exige que você se adapte, mas não perca a essência. Sim. Então, na base da saída da faculdade, forme a sua base sólida. Como você, por exemplo, é um exemplo do que está fazendo. Tá? Se prepare, seja bem formado. E depois, então, você entra, eu chamo assim, entra na vida. Tá? E aí você vai sofrer todas essas pressões que hoje o exercício da medicina exige, na maioria das vezes, mas com base sólida. Então você não perde a essência. Maravilha. Porque um dia você vai voltar para essa essência. A hora que você não tiver mais físico para dar 24 horas de plantão todo dia, para atender urgência o dia inteiro na porta de um pronto-socorro, você vai montar sua clínica ou vai atender um ambulatório, e aí você vai precisar dessa essência.
que é isso que é importante. Maravilhoso. Tá? Guardei para mim a informação. Ok. Obrigada, doutor, pelo bate-papo. Foi uma honra estar aqui com você. Eu é que agradeço, espero que a gente possa, no mínimo, fazer uma diferença nas pessoas. E me ponho à disposição para qualquer dúvida que tiver, o que eu puder esclarecer e souber, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Tá? Eu prezo muito o aprendizado. Obrigado, Fernanda. Obrigada, doutor. Acabamos aqui a nossa conversa, eu e o doutor Souza. É importante para as mulheres que estão no climatério identificar essa situação, buscar um ginecologista. E está aqui o doutor Souza, e eu atendo junto com ele também. E obrigada por terem assistido.